Vamos dar continuidade ao nosso estudo de antropologia bíblica, focando no assunto tricotomia, dicotomia e atomia. O que nos interessa é entender que existe uma grande polêmica envolvendo o tricotomismo, o dicotomismo e o monismo. E essa polêmica já se arrasta há milênios e não somos nós que vamos resolver esse problema agora. O que interessa é que as pessoas que não são tricotomistas procuram explicar a origem do tricotomismo dentro do tricotomismo monista egípcio. Lembrando que o povo de Israel foi escravo, viveu escravizado no Egito por alguns séculos. Então, que há a possibilidade, é óbvio que o povo de Israel tenha assimilado elementos culturais egípcios, isso é inquestionável. Porém, atribuir o tricotomismo hebraico a um tricotomismo egípcio, isso está um pouco distante. Vamos ver por quê. Os egípcios, eles criam num tricotomismo monista. Entenda bem. Os egípcios criam que o homem era constituído de três partes, três almas distintas. Então, para os egípcios, havia uma alma que eles chamavam de Ka, que era a força vital do corpo ou corpo astral. Essa alma Ka, ou corpo astral, é aquela alma que comunicava a vida ao corpo material propriamente dita. Os egípcios ainda criam numa segunda alma chamada Ba. Essa alma chamada Ba é que ligava o homem ao seu lado espiritual, era o lado mais religioso, era o homem que buscava contato com o seu lado espiritual. Se nós formos olhar dessa maneira, poderíamos sim identificar Ba como sendo a alma propriamente dita do ser humano. E os egípcios ainda criam numa terceira alma, que eles chamavam de Ak, também conhecida como força divina. Essa alma era aquela alma que ligava o mundo, o homem ao mundo espiritual. Então poderíamos identificar essa alma Ak como sendo o espírito como nós conhecemos hoje. Aí vocês vão falar, então nós estamos vendo uma trindade egípcia. Não. Os egípcios criam em três almas, mas eles criam que o homem era um só, constituído dessas três almas, mais o seu corpo que servia de habitação para essas almas. Tanto é que os egípcios, eles mumificavam os seus mortos, porque se o corpo fosse destruído, essas almas também acabariam de alguma maneira sendo destruídas, porque não teria um local onde habitar. O que interessa é que, no ponto de vista dos egípcios, a Ak era proveniente do espírito universal, era algo vindo da esfera espiritual que comunicava a vida a todo o universo e no ser humano produzia a vida propriamente dita. Muitas pessoas querem ver nisso um tricotomismo hebraico, porém isso não corresponde à realidade. Porque os hebreus, eles, embora também de alguma maneira falassem sobre um tricotomismo, os egípcios eram essencialmente monistas. Reparem que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos que o Senhor Deus criou o homem, criou o corpo do pó da terra. A palavra corpo em hebraico, basar, e homem em hebraico é Adã. Então o nome do primeiro homem, Adão, Adão quer dizer homem, e o homem foi criado a partir do pó da terra. A palavra pó da terra é Adamá. Adamá quer dizer terra, não no sentido de planeta Terra ou no sentido de pátria. Quer dizer terra no sentido de ser elemento, terra, o pó da terra propriamente dito. Então Deus criou o homem a partir do pó da terra, soprou nesse corpo o fôlego da vida, o espírito, e automaticamente o homem se tornou uma alma vivente. Nós vemos aqui um tricotomismo, só que reparem bem, nós estamos vendo um tricotomismo corpo,
alma e espírito, e não um tricotomismo abrangendo três almas diferentes, como criam os egípcios. Portanto, o tricotomismo hebreu não é parecido com o tricotomismo egípcio, mas o tricotomismo hebreu, na realidade, constituía um monismo, porque os judeus criam que o homem era constituído de três partes, não havendo uma distinção clara entre essas três partes. Cada uma dessas partes é usada, o termo é usado apenas para designar diferentes áreas ou esferas de atuação do ser humano. Posteriormente, os cristãos, que inicialmente eram de origem judaica, eles travaram contato com a filosofia grega. E na filosofia grega predominava um dicotomismo e não um tricotomismo. Até Platão, que viveu lá no final do século V até meados do século IV a.C., prevalecia a ideia de que o homem era uma dualidade constituída de corpo, a parte material, e alma, que era a parte imaterial. Para Aristóteles, que foi posterior a Platão, foi discípulo de Platão, ele cria que a alma se dividia em duas partes, uma alma animal, que era a parte orgânica, que comunica, que respira e comunica a vida ao corpo, e uma alma racional, a parte intelectual. Então, observe que os gregos criam um dicotomismo. O dicotomismo platônico deu origem ao tricotomismo pós-aristotélico, porque passou a crer que existia um corpo, uma alma animal e uma alma racional. Na igreja primitiva, temos que lembrar que o apóstolo Paulo era um homem que veio da cultura grega. Ele aceitava que o homem tinha um corpo, o soma, o homem era uma alma, psique, e o homem tinha um espírito, pneuma. Então, repare que mesmo a ideia paulina não é nem parecida com a filosofia grega, nem tampouco com a doutrina hebraica e muito menos com a doutrina egípcia. Pais da igreja, como Tertuliano, que viveu no século II, início do século III, e Agostinho do século IV, século V, eles eram dicotomistas, mas eles aceitavam a separação da alma em alma animal e alma racional. Posteriormente, Irineu de Lyon, ele cria que os não crentes possuíam apenas corpo e alma, enquanto que os crentes, quando se convertiam, adquiriam um espírito criado pelo Espírito Santo. Já Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa, todos eram tricotomistas no sentido como nós entendemos hoje. Posteriormente, Apolinário cria que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, sendo que o espírito é a mente, também que ele chamava de pneuma ou nous. Devido às suas ideias consideradas heréticas sobre a natureza de Cristo, Apolinário foi execrado da igreja e as suas ideias tricotomistas acabaram caindo em descrédito porque Apolinário caiu em descrédito e ele foi condenado no Concílio de Constantinopla no ano 385. Com isso, as ideias tricotomistas praticamente foram abolidas da igreja no final do século IV, predominando apenas as ideias dicotomistas. Quando nós falamos em tricotomismo, nós temos que entender como que tudo é visto hoje em dia. O tricotomismo só voltaria a ganhar importância a partir do século XIX. Repare que desde o século IV, final do século IV, o tricotomismo foi praticamente abandonado pelas igrejas cristãs. E somente a partir do século XIX, com Franz Delitzsch, e o Ottmani e também o Charles R. Solomon, as ideias do tricotomismo ganharam grande aceitação novamente nas igrejas, embora as chamadas igrejas evangélicas e igrejas livres nunca tenham de fato abandonado a ideia tricotomista. E uma das grandes divulgadoras das ideias tricotomistas foi a Bíblia de referência de Scofield, a Scofield Reference Bible, lançada em 1909. Modernamente, teólogos
como Louis Berkhoff e Robert Horton Gundry, são os principais defensores do dicotomismo agostiniano. Agora, mais recentemente, no meio das igrejas evangélicas, tem surgido com grande ênfase novamente o monismo. Reparem o que os monistas dizem a respeito disso. Atualmente há uma tendência em reviver o monismo. Procura-se entender o homem como uma unidade sem distinção entre sua parte material e sua parte imaterial. A teologia contemporânea sustenta a unidade entre o corpo e alma do homem, conforme expõe o pensamento hebraico. O homem passou a ser alma vivente, dando a entender que o homem, corpo, alma e espírito constituem apenas aquilo que nós chamamos de alma vivente. Então, observem nesse gráfico agora a evolução da controvérsia tricotomista, dicotomista e monista ao longo da história. Os egípcios criam em 3 almas, Ka, Ba e Ak, era o tricotomismo egípcio. Os hebreus, por outro lado, eles criam que o homem era constituído de corpo e alma, é um monismo hebraico, embora eles aceitassem até uma distinção entre os 3 elementos. Os gregos, até Platão, criam apenas num dualismo, que era corpo e alma ou mente propriamente dita. Na época de Aristóteles já havia uma distinção entre corpo, alma animal e alma racional, sendo que a alma animal é a vida do corpo e a alma racional é a mente. Então aí nós temos um tricotomismo aristotélico. Na igreja primitiva, prevalecia tanto a ideia do dicotomismo primitivo, fundamentado na ideia grega, onde nós temos o corpo, a alma animal, a alma racional, mas também na igreja primitiva prevalecia a ideia de um tricotomismo, que era corpo, alma e espírito, e essa ideia prevalece, continua válida, sendo aceita até hoje. Na igreja atual, surge também o conceito de corpo e alma, sendo que alma seria a racionalidade, e também tem um monismo radical, que crê que mente nada mais é do que um produto neurológico do próprio corpo. E temos o monista dualista. O monismo dualista crê que o homem tem a sua parte corpo e a sua parte mente como elementos distintos.